Queridos e amados irmãos, boa noite. Boa noite. Nesse tempo de combate, de batalha, eu queria que você pudesse, quem tem a sua Bíblia, toma a sua Bíblia aí. Vamos lá no profeta Neemias. Toma aí consigo Neemias 4. Neemias 4, final do versículo 8. Amém? Não tenhais medo deles, disse-lhes eu. Lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres, vossos esposos, vossas casas. Amém? Então se levanta comigo de mão erguida. Senhor Jesus, nesta noite em que declaramos a derrota de Satanás, eu me cerco da presença dos anjos e arcanjos, e seguindo tua palavra, sem medo, eu lutarei pela libertação dos meus, que o Senhor remiu pelo sangue na cruz. Ó Virgem Maria, a quem o Senhor ordenou esmagar a serpente, eu confio em vossa proteção e consagro minha vida neste combate, pois eu creio que a Senhora luta comigo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, querido Padre Oscar, primeiro partilhar com vocês a alegria que eu sinto de poder estar aqui. No ano de 2000, no ano jubilar, eu conheci Medjugorje. E foi um divisor verdadeiramente de águas. Nesse período, nessa ocasião, eu fazia com o Padre Sérgio uma peregrinação que nós chamamos de Novo Pentecostes. Nós trabalhamos durante a preparação para o milênio, para a celebração do jubileu, para que a gente conseguisse de fato levarmos 48 pessoas, com mais nós dois, 50. E fizemos uma varredura, nos santuários, passando por Roma, Lourdes, Fátima, Medjugorje, Santiago, Terra Santa. 29 dias viajando. E nós então passamos por Medjugorje num dia de adoração. Foi uma quinta e no outro dia participamos da adoração à Santa Cruz. Como que aquilo me marcou. Foi algo assim realmente singular. Desde então a gente tem procurado estar sempre em Medjugorje. Minha última peregrinação agora no meio finalzinho da pandemia, eu digo que foi uma experiência em Medjugorje do martírio, da questão da cruz, porque a gente não podia ficar andando muito por causa dos exames. Para entrar tinha que fazer exame, para sair tinha que fazer exame, e não dava para ficar fazendo exame todo dia para você mudar de um lugar para o outro. Então nós ficamos nos arredores de Medjugorje, e o arredor de Medjugorje é marcado pelo martírio de muitos católicos, muitos religiosos e sacerdotes. Nós celebramos nas catacumbas de um convento, aonde num único dia
foram assassinados 65 frades. E depois, seus corpos jogados nesse fosso e ateado fogo. Então, um lugar assim, onde a gente percebe que ser cristão é de fato um combate. E foi bom, porque nesse período de pandemia, nós ficamos meio que estremecidos, né? Nossa igreja agora parece acordar, depois de um tempo adormecida com essa realidade toda. E estando num combate, né? O nosso combate se resume em quê? Primeiro, deixar claro que existe sim uma divisão entre o bem e o mal. Que não é só uma questão de energia ou qualquer coisa. Porque a igreja e a palavra de Deus, ela não se contradiz. E a gente não pode para uma coisa aceitar, para outra não. E aí, na pessoa do padre, pedir desculpa aos irmãos sacerdotes. Porque para uns assim, esse negócio de diabo não existe não, é besteirinha. É uma coisinha boba que está aqui e ali. Mas a Bíblia diz o quê? Que era um anjo. Agora, por que que existe um anjo e não existe o outro? Por que que eu aceito Miguel e digo que ele existiu e existe? E por que que eu digo que o outro não existe? E se ele não existe, por que que a Santa Igreja até hoje, no batismo, diz, renuncia a Satanás? Mas se ele não existe, para que que a igreja manda renunciar? É estranho isso. Então, os irmãos me perdoem, mas eu não me curvo diante da autoridade do demônio, mas eu reconheço que ele existe. E eu me lembro muito bem, um dia em que Dom Valmor falava para nós sacerdotes, e ele disse assim, quem não acredita que o inferno existe, é só esperar para ver. Imagine bem, não acredita não, então espera para ver. Espera para ver. Meu irmão, minha irmã, a nossa luta é para vivermos isso. Vivermos o amor. Porque Deus é o amor. O ano passado, quase que o ano todo, Nossa Senhora nas mensagens dizia, sejam apóstolos do meu amor. Sejam apóstolos do meu amor. Porque Deus, como diz João, Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Paulo hoje na carta aos Colossenses diz isso. É preciso amar, e amar de verdade. E amar não tem nada a ver com gostar. Gostar tem a ver com satisfação, prazer. Não. Amar é um pouco mais que isto. Amar é doação, amar é renúncia, amar é entrega, amar é não perder a esperança, amar é ter a consciência do sacrifício. E eu diria, muitos casais não sabem até hoje o que é amar. Estão casados há muito tempo e até hoje não descobriram o que é o amor. Porque para eles o amor está ligado ainda ao prazer. E aqui não é só uma questão carnal, é uma questão também de satisfação só. E não é bem assim. O amor pressupõe cruz. Cruz. E às vezes a gente esquece. E aí vem o Evangelho e diz para nós o quê? Amai os vossos inimigos. Não é gostar de quem gosta. Por isso, meu irmão, eu repito muito na nossa comunidade. A igreja não é um grupo de amiguinhos. Nós não estamos na igreja porque nós somos amiguinhos. Aquela panelinha, né? Ou então aquele caldeirão.
Não. A proposta da igreja é uma família. Nós estamos na igreja como irmãos. E guarda no teu coração: amigo eu escolho, mas irmão eu acolho. Eu acolho. Bom ou mal, ruim ou santo, é meu irmão. E eu tenho que aguentar isso. Tenho que levar. E quem aqui não é filho único? Quem tem irmãos? Quem tem irmãos? Certamente você já ouviu pai e mãe dizer o quê? Ajuda teu irmão. Não briga com teu irmão. Divide com teu irmão. Não foi assim? É assim. Agora só que a gente vem para a igreja, busca uma espiritualidade e esquece disso. Ah, mas se existe Deus, você vai me pagar e vai secar igual largatixa atrás da porta. Mas peraí, mas a pessoa é teu irmão, você está desejando isso? E a Bíblia é tão forte que ela diz, só de você falar que o outro é patife, você já está condenado ao inferno. Imagina aqueles outros nomes que a gente costuma dizer para o irmão, para a irmã. Aí não tem nem purgatório, é inferno direto. Desce com azeite doce. Agora, diante dessa realidade toda, porque amar é uma luta diária, é um combate. Por isso eu vos trouxe o texto de Neemias, no capítulo 4, final do versículo 8. Lutem, combatam. Tenham a coragem de lutar pelos seus. E fazer como o quê? Estava aí, no que vocês leram. No exorcismo fala do Apocalipse 12. Depois que a virgem é conduzida para um lugar seguro, quem entra em cena? São Miguel, que vai guerrilhar contra o dragão, a antiga serpente. Ele vai dominar e vai lançar para longe, encerrar verdadeiramente, fora do céu, Satanás. E ele está aí para isto, para combater. Agora, nós temos a segurança daquilo que Neemias diz: conosco está o Senhor. Muitas pessoas lembram do Salmo 90 ou 91, né? Porque fala, cai 10.000 para cá, 10.000 para lá. Tem gente que até abre a Bíblia e a Bíblia já está amarela. Nós estamos no mês da Bíblia. Quem está lendo Bíblia todo dia? Vou fechar os olhos, só também para baixo os olhos, que é para a gente não precisar, né, atender confissão depois. Porque eu não sei esses católicos que têm medo de ler Bíblia. Ô gente, nós precisamos ler, eu cobro muito isso. Vamos ler muitos livros, porque não tem nada melhor, não tem uma academia de musculação para neurônio melhor do que leitura. E é bom você colocar o seu neurônio para a academia, porque senão o alemão pode te alcançar, né? O Alzheimer está aí, correndo aí. E se você quer ficar livre dele, leia, e leia bastante, principalmente a Escritura, porque para Miguel, a lança dele é a palavra de Deus, é a palavra, diz Paulo, empunhai-vos a palavra, e é nela que nós encontramos, no Salmo 90, dizendo o quê? O Senhor deu ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardar. Meu irmão, minha irmã, existe ao teu lado um anjo. Quer você queira, quer não queira, quer você acredite ou não acredite. Porque o anjo, ele foi feito, foi criado para obedecer a Deus. Por isso que nós falamos que o demônio, Satanás, é um anjo
quebrador de promessas, um anjo soberbo que se rebelou contra a ordem do Senhor nosso Deus. Porque ele foi criado para servir a Deus. E num determinado momento ele não quis mais servir. Aí você consegue entender que nós às vezes nos portamos como Satanás, no sentido de nos revoltarmos contra os desígnios de Deus? Porque esta é a grande marca do demônio. Se rebelar contra o ensinamento, a palavra do Senhor. E às vezes nós assim nos comportamos. Até porque a gente tem dificuldade em perdoar, a gente tem dificuldade em acolher, e aí a gente começa a dizer que tem que ser assim mesmo, que é difícil, que é aquilo. Não, o Senhor nos capacitou. Efésios 3, ele diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Amém? Toda sorte de bênçãos. Agora nós precisamos usar disto. E nós não usamos. Esses dias na adoração, engraçado, eu não tinha pensado nisso, né? E eu fiquei assim admirado. E desde então eu tenho rezado com essa moção. Um dos nossos ministros de música na adoração sábado passado nos contou uma história. Dizia ele que o menino estava ali empurrando um móvel, mas o móvel era muito grande e o menino não conseguia empurrar. A uma certa altura, o pai da criança saiu e viu o menino empurrando o móvel e disse para ele assim: você não está usando a sua força toda. Aí o menino fez mais força ainda. E o pai disse: você ainda não está usando a sua força toda. E o menino fez mais força ainda e começou a chorar nervoso, porque o pai estava exortando que ele não estava usando a força toda e ele querendo cada vez mais empurrar o móvel. Aí o pai pega o menino pelo braço, senta e coloca o menino do lado e diz: meu filho, você não está usando a sua força toda. Aí o menino nervoso diz: mentira, eu estou usando sim. Não, filho, você não está, porque eu estou aqui do teu lado para te ajudar. Eu também sou a tua força. E aí os dois se levantam e juntos empurram o móvel. E eu fiquei pensando, eu sou muitas vezes essa criança. Porque às vezes eu quero resolver as coisas por mim mesmo. E eu esqueço que eu tenho um Deus ao meu lado. Aí eu fico reclamando que a carne é fraca. Aí vem o pecado e me derruba e eu digo: ah, mas a carne é fraca, eu não dou conta, essa tentação é muito forte. Mas eu não estou usando a minha força toda. Até mesmo pensando na ajuda de Nossa Senhora. Eu estou convosco. Inúmeras vezes ela diz nas suas mensagens: eu estou convosco. Meu filho permitiu que eu pudesse estar com vocês. E nós às vezes ignoramos a força de Deus, a força de Nossa Senhora, e nós queremos mudar tudo sozinhos. O Senhor deu ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardar. E nós esquecemos disso. E aí nós vamos nos lembrar de Davi, quando aquele gladiador imenso olha para um adolescente que mal conseguia andar com a armadura, né? Porque Saul empresta a armadura para Davi. Davi é um menininho, ó, que tenta dar um pulo, ele cai. Aquela parafernália toda.
Aí ele agacha, cata 5 pedrinhas, passa a mão na sua tiradeira, né, que era naquela época chamava funda, escolhe 5 pedrinhas caprichada. Aí a hora que o gladiador olha para ele e vê um adolescentezinho de caixinha ainda, começa a rir e diz assim: eu por um acaso eu sou cachorro para vocês mandar um moleque para vir brigar comigo? A hora que Davi escuta isso, o que Davi diz? Aquele que criou o céu e a terra, ele luta comigo, e ele vai te entregar a mim aqui, ó, na palma da minha mão, porque é com ele que eu vou ao teu encontro. E o menino gastou 5 pedrinhas, com uma pedrinha só o cara tombou diante dele. Ele foi lá, passou a mão na faca, cortou, segurou a cabeça do bichinho na mão. Você tem um combate, você tem uma luta. Deus tem ordem aos anjos para estar com você. Qual é o seu Golias? Contra o que você está lutando? O vício do cigarro, da pornografia, do adultério, da fofoca, do pânico, da depressão, do câncer, do divórcio, do desemprego, da falta de fé? Qual é o teu Golias, meu irmão, minha irmã? O Senhor deu ordem aos teus anjos para guerrilhar em teu favor. E não permita que Satanás, o diabo, te separe, te desligue, porque a palavra diabolum significa divisor. É aquele que divide, é aquele que separa. Por isso, quando o demônio entra, a primeira coisa que acontece é divisão. É divisão. Um hino de 1800 e Guaraná com rolha, que fala do Espírito Santo. Estaremos aqui, o quê? Por quê? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão dormindo com a pregação do padre? Não, pelo amor de Deus, esse hino vocês conhecem, 1800. Eu que vou fazer 29 anos o ano que vem já sei. Vocês que têm 35 e por vai afora, vai lembrar. Estaremos aqui, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Entende porque Deus é união e não divisão? Entende porque Ele não é o diabo? Porque Ele não veio para dividir, Ele veio para congregar, e Ele só se manifesta aonde existe unidade. Não permita que o demônio seja teu anjo. O teu anjo é aquele que congrega. Por isso eu te convido, fica de pé. E primeiro traz para o teu coração o teu Golias, a tua luta. Lembra do profeta Neemias. Lutemos, lutemos. Meu irmão, minha irmã, luta. É combate. Não peque por ingenuidade. O céu não custa barato. A bênção não vem à toa. As muralhas de Jericó caíram depois de 7 voltas cada dia, e no 7º dia 7 voltas. Ou seja, quantas voltas eles deram em torno da cidade? 13 voltas. Em cada dia uma volta, 7. No 7º dia, 7 voltas. Então, 13 voltas em torno de uma cidade para a muralha cair. Então não pense você que a tua muralha vai cair sozinha, de graça assim não. Soa a camisa. Levanta, faz a mão assim como se você estivesse empurrando, né? Põe as 2 mãos. Lembra daquilo que o padre contou, né? Você vê que às vezes você fica achando que a gente não aprende com leigos.
Vocês nos ensinam muito. O que você está empurrando? Lembra agora o Senhor dizendo: você não está usando a sua força toda. Eu estou aqui para te ajudar. Deus está mandando anjos para te ajudar. E você pede: Senhor, que eu consiga empurrar agora, que eu consiga lançar por terra o que tem me oprimido, o que tem oprimido a minha casa. Que São Miguel se levante agora, dissipando as trevas, as ciladas do demônio, que o demônio não possa mais vomitar sobre mim o seu veneno de discórdia, de divisão, de enfermidade. Eu quero empurrar agora, Senhor, esta muralha. Eu quero derrubar agora essas correntes. Como Paulo diz à comunidade dos Colossenses: orai no Espírito, orai para a vossa edificação com cânticos espirituais. Retira de nós o espírito de murmuração. Não nos permita ficar murmurando, pois a murmuração gera maldição. Nós queremos te louvar, Senhor, pois o louvor cura, o louvor liberta, o louvor derruba as muralhas de Jericó. Age em nós, Senhor, age na nossa casa, age na nossa vida. Vai guerrilhando, solta a tua voz, igreja. Que os anjos estejam aqui. O Senhor deu ordem a eles para estarem aqui. Lança por terra, Senhor, a enfermidade. Lança por terra o divórcio. Lança por terra o adultério. Lança por terra, Senhor, agora toda obra satânica na igreja, na família, na sociedade. Age, Senhor, nos corações aqui. Todo espírito de vício seja agora destronado, que Satanás seja expulso deste lugar, que Miguel esteja aqui agora com seus anjos, guerrilhando em nosso favor. Cantar e ela coria valabaria shiria la seria valabaria rola mandaria la caria la sola valabaria shiri rola mandaria la seria la dara. Você que estava desistindo, desanimando, todo espírito de desânimo sai agora em nome de Jesus. Renova, Senhor, as forças. Revigora, Senhor, tua igreja. Age em nós com teu poder, Senhor. Ó Virgem Maria, esmague Satanás com teus pés de pureza, com teus pés de obediência. Esmague o demônio. Levante-se, Deus, e seus inimigos se dispersem. Fogem ante a face do Senhor aqueles que o detestam. Como se dissipa o fumo, como se derrete a cera. Ante a face do Senhor nosso Deus, desapareça de sua vida todo o mal. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Amém? 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 Amém, igreja? Amém. Glória a Deus.